Olá, concurseiros! O vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como localizar a resposta na prova de inglês. Por quê? Eu tô vendo muita gente aí com medo, receoso em fazer a prova do Banco do Brasil, porque tá com medo de zerar a prova de inglês. Eu vou ensinar aqui hoje com apenas o português, com palavrinhas que parecem com as palavrinhas de português, você consegue decifrar onde marcar sua resposta, tá? E no vídeo de hoje, vou pegar questões aqui da prova do último banco do Brasil de 2021. Só questões recentes, como essa aí no quadro, tá? Veja só, olha só como é simples e básico essa técnica e funciona. Quando você começa a ler o texto, esquece esse texto que está em cima de mim. Apenas olha a questão que eu deixei no quadro, ó. From the. Você não sabe nada de inglês, você não sabe nada. Se você não sabe traduzir, você não sabe nada. Se você já sabe o básico do inglês, você não precisa dessa aula. Por quê? As sessões são fáceis e você já vai conseguir interpretar e marcar a questão, tá? Nessa frase aqui falou sentence. Sentence significa o quê? Sentença. Não está bem parecido com o português? Uma sentença de um parágrafo. Depois dele aí tem um parágrafo. Não é parecido com o português? Porém, a única palavra que a gente vai traduzir aqui é essa palavrinha que está antes do parágrafo. Por quê? Geralmente nos textos, ele manda você ir lá em algum parágrafo. Não é verdade? Vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro. Só que quando põe primeiro, segundo, terceiro, eles colocam o numeral. Veja que esse parágrafo aqui em cima tem um número 9 na frente dele. Porque esse é o nono parágrafo. Porém, quando ele coloca last, que eu já fiz várias provas da César Rio de inglês, significa último. Último parágrafo. Ele não sei se é a palavra último, não é um numeral. Tá legal? É por isso, tá? Last. É a única palavrinha que eu vou traduzir. Last, porque eu vi isso caindo em várias provas. Apesar que aqui a gente não precisa tanto dela não, tá? Então você já sabe que a gente vai procurar uma sentença no último parágrafo, que é essa aqui em cima. E a sentença já pegaram do último parágrafo e deixar aqui pra você, ó. By embrace modern. Você não sabe, né, que é embrace. Então você vai para modern. O que significa? Moderno. Faltou só o O aí, ó, de moderno. Faltando só a letra O. Bank, você está fazendo concurso para quê mesmo? Para o banco. Então, bank aí para ser banco, technology, tecnologia. Então, moderno, banco, tecnologia, a gente pode colocar uma tecnologia moderna para o banco, algo assim parecido. Então já sabe, no último parágrafo está falando sobre tecnologia moderna para o banco. Banks, depois está banco, suporte. Suporta o quê? Aí eu não sei. Ele suporta alguma coisa. Create, criar. New. New é o quê? Quem lembra de Nova York? New York. Novo. Ele vai criar o novo. Novo o quê? Mais pra frente tem sido futuro. Futuro. Tá? Futuro. E depois tem novo, de novo, futuro. Então você já sabe que é uma sentença no último parágrafo que está falando sobre novas tecnologias, modernas tecnologias para o banco e alguma coisa sobre o futuro. Tecnologia é uma coisa boa ou ruim? A gente pode interpretar uma coisa boa. Então a gente pode interpretar que isso aqui, a tecnologia vai melhorar alguma coisa para o banco no futuro. Entendimento. Sem saber inglês. Tá? Ah, mas tem gente que vai falar assim, ó, Jardel, você está traduzindo errado. Não é que eu estou traduzindo errado. Eu não estou ensinando inglês, você falar fluentemente, você escrever, você... Não. Eu estou ensinando você a acertar a questão em prova. Porque não adianta, com 1, 2 meses, você nunca vai aprender o inglês. Mas você consegue acertar as questões. Tá legal? Estou falando isso porque teve no ano passado, quando corrigi umas questões aqui, teve um professor de outro canal de inglês que falou, ah, você não podia ter traduzido isso assim. Mas eu traduzi de uma maneira, mesmo que não seja tradicional, para a pessoa que nunca pegou isso na vida entender. E essa pessoa acertar a questão. Esse é o meu objetivo, fazer você acertar a questão. Depois que você passar, você tiver esse dinheirinho aí, você vai conseguir pagar um curso de inglês depois, tá? Então vamos lá. Letra A. Na letra A, falou de coronavírus. Algum lugar em cima falou de coronavírus? Não. O que o texto está falando em cima? Sobre moderna tecnologia para o banco. Não tem coronavírus. Você pode olhar aqui isso, o coronavírus, olha lá. A letra D também está falando de coronavírus. A letra E está falando de coronavírus. Eu não quero coronavírus. Porque falou, sentença no último parágrafo. No último parágrafo não tem coronavírus. Pode ter no resto do texto. Aqui eu vi que não tem. Mesmo porque vírus é uma palavra bem parecida. Se tivesse pelo menos vírus escrito no último parágrafo, aí eu poderia ficar atento.
Porque, falou vírus, como eu não sei traduzir o resto, para estar falando coronavírus. Tá? Mas nem isso tem, fala nada de doença. Então ficamos entre a B e a C. Essa é outra dica que eu vou te dar aqui, primordial. Tá vendo que a B e a C são praticamente idênticas? Ela começou com uma ordem. Uma tá assim, Bank Tecnologia, outra Technology só. Olha lá, presente, futuro, Bank. É muito parecido. Quando tem duas sentenças muito parecidas e troca uma ou duas palavrinhas só, geralmente é uma das duas que está certa. Porque uma está falando o contrário da outra. Tá? Porque aí tem que ser uma das duas, porque se uma está falando o contrário, uma das duas está certa. Ou essa ou de cá. Uma é o contrário da outra. Então vamos tentar traduzir a letra B. A gente já sabe que moderno, bank tecnologia, ou seja, uma tecnologia moderna do banco. Help! Quem já jogou Super Mario aí no Super Nintendo? A princesa sempre gritava pro Mario: Help, help, help! Se você não é dessa época, deve ter visto algum filme ou seriado, algum desenho com a pessoa gritando help, pedindo socorro, pedindo ajuda. Não é verdade? Então o que está falando aqui? Que essa moderna tecnologia para o banco vai ajudar em alguma coisa. Depois temos ali presente e futuro. Se futuro a gente está bem parecido com o futuro, então esse present que está aí pode ser o presente. Então eu posso traduzir. Essa moderna tecnologia vai ajudar você no futuro, no presente. E os bancos, sabe? Terminou no banco no final. Já a letra C fala a mesma coisa. A moderna tecnologia. Só que em vez de help, frustrante. Lembra o quê? Frustrado. Uma tecnologia moderna, se você acha que vai ajudar o banco no presente e no futuro, ou vai frustrar o banco? Vai ser algo negativo para o banco. Por isso eu marco a letra B, tá? Então por isso a nossa resposta aqui, a letra B, lá. A letra A está errada por causa do coronavírus, a D está errada por causa do coronavírus, a E está errada por causa do coronavírus, e a F do frustrate. Então só pode ser letra B. Precisou saber inglês aqui? Não. Mas precisou pensar muito para fazer essa prova. Muito mesmo. Eu tive que caçar, uma ideia com o que parece. Você vai gastar muito tempo num tipo de questão dessa. Se você não sabe nada de inglês, deixe por último. Faça matéria que você tem que estudar muito, por exemplo, conhecimento bancário, você vai ter que estudar muito vendas e negociações. São matérias que valem muito ponto na nossa prova. O próprio português vale muito ponto na nossa prova. Deixa o inglês para o final. Se no final, depois você fez a prova inteira, sobrar um tempo, você ficar pensando, igual eu fiz aqui, isso parece um quê? Isso parece aquilo. Aí você faz. Se não sobrar tempo, você vai usar a dica da aula passada. A aula passada eu também ensinei uma dica lá valiosa para quem não quer fazer a prova de inglês ou que não vai dar tempo de fazer. Tá? Isso é as duas possibilidades. Se der tempo, se você estudou bem, se você fez simulados em casa, olha o cronômetro, quanto tempo você está fazendo cada questão, você vai sobrar tempo para você fazer isso aqui, tranquilo, tá? Mas se não sobrar, usa a técnica, procura meu último vídeo aqui de inglês, que você vai ter uma nova técnica para fazer aqui, tá? Vamos fazer mais uma questão? Veja só essa questão aqui, ó. Começou lá com sentença de novo, sentença, leste, parágrafo, ou seja, sentença no último parágrafo. Por isso eu falei, o último aí a gente tem que guardar para a prova e nunca mais esquecer. Porque ó, na mesma prova do Banco do Brasil caiu 2 vezes. Que é muito melhor você colocar esse leste aí, que vai confundir muita gente, do que colocar primeiro, segundo, terceiro. Eles colocam? Sim, já vi. Tem, eu acho que nessa própria prova aqui tem que se referindo ao terceiro parágrafo, mais ou menos assim. Mas esse foi o número 3, então você vai entender, tá? Então tenta falar em shorts, bank e banco. Sucesso é alguma coisa. Digital transformação. Então você já sabe que algo falando sobre o banco, falando sobre transformação digital no banco. Ou seja, deve ser alguma coisa boa para o banco, já deduziu por causa da questão anterior. Então, the phrase, ou seja, a frase, tá vendo? Bem parecido com o português. Aí o resto eu não vou saber traduzir, então vai ser ideia. Eu tô falando que não vou saber, gente, eu sei isso aqui. Eu sou pós-graduado em inglês na FMG, eu sei tudo isso aqui. Porém, todavia, contudo, eu estou aqui como vocês. Estou fingindo que eu não sei de nada, estou pegando só as palavrinhas que parecem inglês. Tá? Porque é assim que vai funcionar na hora da sua prova. Aqui a dica primordial para você não errar essa questão.
De qual parágrafo que eu estou falando? Último parágrafo. Last. Último parágrafo. Na verdade, se é o último parágrafo, o que a gente faz no último parágrafo? Quando é o primeiro parágrafo de um texto dissertativo, um texto lá, você vai fazer uma redação, uma coisa, é o quê? Uma introdução. Os parágrafos do meio, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo, assim por diante, serão o desenvolvimento. Já está fugindo da minha cabeça, tá? Introdução, desenvolvimento e depois a gente termina ela com a conclusão. Então, o nosso último parágrafo só pode ser conclusão. Não vai ter uma causa, você não vai adicionar mais nada. Você faz isso no desenvolvimento. Você não vai dar ênfase a algo novo. Você não põe nada de novidade no último parágrafo. O último parágrafo serve apenas para fechar o que foi falado no desenvolvimento. Então a gente conclui todo o texto no último parágrafo. Então não importa a frase que colocou ali, se você conseguiu achar palavrinhas parecidas com o português ou não. Se falou lá, sentença, leste parágrafo, então o último parágrafo, e no final lá pediu falar ideia, frase, ideia, ou seja, que é a ideia do último parágrafo. A ideia do último parágrafo é concluir o texto. Viu? Deu para entender um pouquinho? Essas foram as duas questões que eu trouxe do Banco do Brasil. Caiu só 2 questões, Jardel? Não, caíram 5 questões. Porém, as outras 3 eu deixei separadinho para quem adquiriu o nosso curso. Um curso completo, que eu peguei cada tópico do edital de todas as matérias. E estou fazendo questões, ensinando a maneira mais fácil para você responder cada questão. Eu e minha equipe Nômade, pessoas profissionais, cada um gabaritado para ensinar a sua matéria e da mesma maneira que eu estou ensinando aqui para vocês. Tudo através de questões. Jardel está lá junto com a nossa equipe. Lembrando, é tópico do edital de todas as matérias, além de PDF, com resumo da matéria, com mais questões ainda no PDF, simulados, alguns mapas mentais, tudo para você fazer uma ótima revisão e ter um estudo ativo e conseguir a sua sonhada aprovação, tá? Eu conto com vocês. Terá dicas como essa aqui sempre aqui no canal gratuito para vocês. Quem quiser dicas extras para poder aprofundar e realmente garantir sua vaga no Banco do Brasil, o link logo aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui tem um link para o meu curso. Ou você acessa o site www.concurseironomade.com.br. Até a nossa próxima aula.